Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Quem estava aqui na quinta-feira quando foi lançada essa campanha? Assim, quase todo mundo, para a glória de Deus. Irmãos, eu falei com o pastor Stephanie sobre essa campanha. Tive o privilégio de Deus me entregar isso. Sou pastor, né? Não sei quem é mais louco, a Quadrangular ou eu. Da Quadrangular, Caixa Preta. Pergunta, por que Caixa Preta? Todo mundo que eu falo pergunta, mas por que Caixa Preta? A nossa igreja fez 1 ano agora, dia 13 de agosto. Inauguramos ela do zero. E quando surgiu a ideia de abrir a igreja, eu comecei a perguntar para Deus, Deus, e o nome? Porque a gente vê sempre assim, Quadrangular São Joaquim, Quadrangular Aparecida, São Cristóvão, e eu queria um nome. E um dia eu no carro dirigindo, Deus falou, Quadrangular Caixa Preta. Eu, Deus, Caixa Preta? Ele é, filho. Aí eu perguntei, por que Caixa Preta? E Deus falou nitidamente comigo, porque grandes coisas vão ser reveladas nesse lugar. Aí quando falou, na hora eu já fui, eu tenho um grupo, eu e Deus aqui, e eu já anotei, e já cheguei em casa falando, ó, é Quadrangular Caixa Preta. Mas por quê? Foi a primeira coisa que minha menina perguntou, e eu falei, por isso. Ela, pá, então a gente já tem que começar. E ela já criou a logo, né? Quadrangular, Caixa Preta, decolando para o alvo. E aí, a glória de Deus, Deus tem nos dado graça. E Deus tem cumprido ali tudo que Ele falou. Deus tem entregado cada coisa para a gente ali que eu tenho percebido que é só nos colocar à disposição dEle mesmo que Ele entrega. E eu fui com o pastor Glacialdo, né, meu superintendente, para Manaus. E lá em Manaus, orando, fazendo meu devocional de manhã cedo, Deus me entregou essa campanha. Essa casa está marcada. Está aqui, né, os meus auxiliares, meu baterista, meu amigo, meu mano. E lá na igreja, irmãos, mudou a atmosfera depois dessa campanha. Porque a gente passou a entender, né, como que Deus marca uma casa? Com a presença dEle, sim, mas com a presença dEle na nossa vida. Na nossa vida. Pastor Júnior, né, eu acompanhei, assisti todo o culto que ele ministrou aqui semana passada, que palavra. Mas Raabe tomou uma atitude, né? Deus, marca a minha casa, marca a minha vida. Ela não pediu para marcar a vida da família dela primeiro. Ela pediu para marcar a vida dela. E muitas das vezes a gente quer que Deus marque a vida da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, mas a gente sempre está certo. Nunca que a gente está errado. Quantos relacionamentos a gente tem visto acabando porque o marido ou a esposa não dá o braço a torcer? Quantas vezes a gente tem visto os nossos filhos indo para o caminho errado porque a gente não dá o braço a torcer? A gente quer ser duro, a gente quer julgar e a gente esquece que quem está no controle de todas as coisas é Deus. E o que mais me chama a atenção em Raabe, você coloca para mim, por favor. Só um minuto. Josué 2:11, por favor. E ela fala assim, ouvindo isso, desmaiou-lhes o coração e em ninguém mais há ânimo. O povo ali já não tinha mais ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora vamos lá, irmãos, quem está falando isso? Raabe. E ela é intitulada como prostituta. Esposas que estão aqui nessa noite, se eu falo para você assim, ó, vou pegar o seu marido e o melhor amigo dele,
E ele vai pousar na casa de uma prostituta, ele vai dormir lá, vai passar a noite lá. Ah, vai, eu já escutei ali, vai. Só que a gente é assim. A gente, com os nossos olhares humanos, a gente ajuda a prostituta. Só que olha a fala dessa prostituta. Eu sei quem é o Deus de vocês. O Deus de vocês é o Deus no céu e o Deus na terra. Então tudo que ele falar vai acontecer. Enquanto a gente estava condenando uma prostituta, Deus já tinha achado um coração convertido, irmãos. Deus já tinha achado um coração convertido. Aqueles espias não parou lá à toa, não. Porque não foi eles que apresentou Deus para ela, não. Foi ela que apresentou o Deus deles para eles. Ela, o Deus de vocês, pode mudar a minha casa, pode mudar a minha família. Mas a princípio ele pode mudar a minha vida, para depois mudar a minha casa. A gente usa muito Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele cita quem primeiro? Eu. Deus tem que me mudar para mudar a minha casa. Enquanto Deus não me mudar, Ele não vai marcar a minha casa. Enquanto Deus não me mudar, Ele não vai mudar a minha casa. Quem aqui já me conhece, irmãos? Pouquíssimos estão aqui. Para você que não sabe, há 11 anos atrás, eu fui convidado para ir para o encontro com Deus. E quem que você era, pastor Adão? Eu era um traficante. Pelos jornais, considerado o maior traficante da capital. E quando as pessoas olhavam para mim, elas viam quem? Um traficante, armado, uma ameaça para a sociedade. Só que Deus já tinha achado em mim um coração convertido. Só que precisava de alguém se levantar para falar de Jesus para mim. E muitos passavam para lá e para cá e não tinham coragem de abrir a boca. Muitas das vezes está precisando só da gente abrir a boca. Muitas das vezes está precisando das pessoas olhar para a gente e ver Jesus na nossa vida, para a gente marcar a nossa casa e a vida de alguém. Irmãos, estava orando esses dias, e é como eu falei, a gente com coração humano. E eu ali caiu na parte de Davi, Davi assassino, Davi aquilo, e Jesus, o próprio Deus chama Davi um homem segundo o coração de Deus. E eu fui criticar, falei, Deus, como pode? Davi fez isso tudo que fez, e é um homem com coração igual ao seu. Aí Deus falou para mim assim, filho, sabe por quê? Por quê, pai? Falou, porque o mesmo coração que eu achei no pasto, eu achei no trono. Irmãos, falou demais isso comigo. E entrando disso, dentro do pastor Stefano, irmãos, eu estava preso. Eu tinha entregado a minha vida para Jesus. Todo mundo acha que eu me converti na cadeia, eu me converti na rua. E 1 ano e 8 meses na igreja, se me chamasse meu pai na fé, o pastor Cleiton falava assim, filhão, vou enxugar gelo, eu enxugava gelo, irmão. Eu coloquei a minha vida totalmente nas mãos de Deus. Minha dependência totalmente nas mãos de Deus. Só que saiu um mandado de prisão para mim de um crime de 2005. Isso já era 2015. E o que eu fiz? Me entreguei. Me entreguei. Fui para o Palmital. Fiquei lá uns dias, um mês. Fui transferido para Nelson Hungria. E um dia estou lá, irmãos, trabalhando. E chega um agente penitenciário e perguntou o IFOPEM, dele o IFOPEM, e ele falou, você mesmo, me acompanhe. E fomos subindo, ele falou, eu falei, mas é o que, seu agente? Ele falou, você tem um atendimento. Atendimento? E me levou para o lado da sala da direção. Lá na Nelson Hungria, quando você vai para lá da sala de direção, alguma coisa está acontecendo muito sério. E quando eu chego lá, estava o pastor Lucas e o pastor Stefano, com a sacolinha na mão, com banana, maçã, laranja. O mesmo coração que Deus achou no pasto, Ele acha no trono. Glória a Deus. Glória a Deus. E às vezes você pode me perguntar assim, mas o pastor Stefano já era seu amigo, ele já te conhecia, contato zero. Sabe qual era o meu contato com ele? Tinha uma conferência, uma convenção, alguma coisa da igreja, e eu estava lá e ele estava no mesmo ambiente. Agora, que dia, irmãos? O preso, ele tem um dilema com ele. Quando você conhece seus amigos? Quando você está preso.
Quando você conhece a mulher que está do seu lado? Quando você está preso. Que dia que passou pela minha cabeça que o pastor Stefano ia numa penitenciária me ver. E eu falo algo para ele todas as vezes, por isso que eu comecei falando que eu vejo Jesus através da vida dele. Porque a Bíblia fala assim: eu tive sede, e me deste de beber. Tive fome, e me deste de comer. Eu estive preso e foste me visitar. E ele não foi nos holofotes, gente tirando foto, postando em redes sociais, não. Foi do nada ele apareceu ali. E muitas das vezes aquele que você acha que é seu amigo, nessa hora te abandona. Uma pessoa que você não tinha contato nenhum aparece numa penitenciária. Então eu sou muito grato, pastor Lucas, ao senhor, ao pastor Stefano. Glória a Deus pela vida de vocês. E é aí que a gente conhece as pessoas. E é aí que a gente conhece se as pessoas realmente servem a Jesus ou não. É nessa hora que a gente vê quem é quem. É nessa hora que a gente sabe quem é e quem não é. É nessa hora que Jesus marca a vida da gente através da vida de uma pessoa. E ele falou comigo assim: Adão, não desiste, não desanima, a gente ainda tem muita coisa para fazer juntos ainda nesse ministério. Coloca o texto para mim, por favor, Mateus 12. (43) em diante. Quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso, diz: voltarei para a minha, de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Deixa aí só um pouquinho, por favor. Irmãos, que casa é essa que Jesus está falando aí na Bíblia? E quem está falando, né? Essa casa é eu e você. Não é uma casa, é uma casa espiritual. E quem está falando isso? O diabo. O próprio diabo está falando isso. Mas por que uma casa vazia, varrida e ornamentada? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o diabo vai ter que sair. Ele vai ter que sair. Só que tem uma coisa, é diferente o diabo ir, e é diferente quando o diabo volta. Por quê? Quando a casa está vazia, ele vai achar lugar de volta. E quando a casa está vazia, é como, irmãos, tem algum atleticano doente aqui? Tem, seja realista. Tem, também sou. Quantas pessoas que você acha que não estão aqui agora, por causa do jogo? A casa está varrida, está ornamentada, mas está vazia. Quando que a casa fica vazia? Quando eu preencho ela com outras coisas e esqueço de preencher ela com a presença de Deus. Eu também queria estar vendo o jogo, irmãos. Mas eu não sirvo Jesus parcialmente, não, do jeito que eu quero, não. Eu sirvo Jesus do jeito que Ele quer que eu sirva Ele. E servir Jesus dói. Se não está doendo em você, acerta os ponteiros com Jesus, porque dói. Porque tudo que a gente quer fazer, Jesus vem e fala: opa, é o contrário. Não é dessa maneira. Estava contando para eles ali dentro, 2021, qual atleticano, irmão, que não sonhava com o Atlético campeão brasileiro? Eu sempre fui, desde quando eu converti, me batizei, 3 cultos no domingo, um de manhã, um à noite e o de jovens, 19h40. E o Atlético começou a me iludir em 2021. E eu comecei a fazer o quê? Ia no culto de manhã e deixava de ir nos cultos à noite para ir acompanhar o Atlético. E um belo dia, chegando na igreja, o meu pai na fé fala comigo assim: filhão, eu fico tão triste quando eu olho para o culto à noite e não te vejo. Eu sabia que ele estava muito bravo comigo. Ele estava tão bravo, que ele falou tão manso de tão bravo que ele estava, porque ele falava só duro. Aí eu entrei murchinho para o culto, meio com raiva, né? Lado humano.
E ele ministrou e acabou o culto. Descemos para o escritório, fomos tomar café. Ele falou: filhão, sabe por que eu falo isso com você? Quantas pessoas você gerou para Jesus e estava aqui e você não estava? Você acha que quantas pessoas têm chegado aqui aos domingos e perguntado assim: uai, pastor Cleide, e o Adão? Por que ele não está aqui? Ele falou: olha, elas estão aqui porque você gerou elas. E ele deu exemplo da minha filha. Falou assim: imagina você, a Melissa acabou de nascer, aí você pega ela e deixa ela jogada para lá e vai ver o jogo. O que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. E os seus filhos estão morrendo espiritualmente, porque você está ocupando a sua casa com outras coisas. E naquele dia, irmãos, acendeu um start em mim. Eu falei: é verdade. Só que a gente tem duas opções quando a gente ouve algo: ou é mudar as nossas atitudes, ou é deixar o diabo fazer festa na nossa casa. Uma casa marcada é uma casa cheia da presença de Jesus. Uma casa marcada é uma casa onde Jesus assume o controle dela. Não 99,9,9%, mas 100% dessa casa. Eu tenho costume de falar lá na igreja, muitas das vezes a gente fala assim, ó: pastor, fala algo aqui, mas eu acho que é assim. Eu acho que podia ser assim. Deixa eu falar algo para você: se entrar um eu acho, é porque o diabo já está controlando a situação. Se entrar um eu acho, Jesus já não está mais no controle da situação, porque é a gente querendo assumir o controle da situação. Uma casa cheia de Jesus é uma casa marcada, mas é uma casa marcada por confrontos. Qual confronto? Ei, eu queria fazer isso, mas eu não vou fazer, porque Jesus quer que eu faça isso. Eu estava falando ali com a pastora Marisa, irmão. Quando surgiu a ideia de abrir essa igreja, eu mexo com esses estandes de feira. E eu estava viajando muito mesmo. Eu estava ficando mais fora do que aqui. E eu peguei ali o meu salário dos últimos 60 dias e coloquei lá na igreja. Vocês ainda vão ter a oportunidade de ir lá. Se vocês for lá, vocês vão falar que é uma igreja de 1 ano. Por causa da estrutura que hoje ela tem. Não é igual aqui, mas vai chegar em nome de Jesus. Mas é uma estrutura muito boa para uma igreja nova. E a minha esposa falou para mim assim: meu bem, mas a gente está doido para acabar a nossa construção e mudar. Eu falei: olha, eu vou cuidar das coisas de Deus, porque Ele vai cuidar das nossas coisas. E esses dias compramos uma piscininha de fibra para pôr lá em casa. Só que lá é no 3º andar, então tinha que subir ela. E eu cortando o cabelo, conversei com o meu barbeiro, falei: não, eu comprei a piscina, agora eu tenho que subir ela. E como que você vai fazer? Eu vou chamar os meninos lá da igreja para me ajudar a subir. E ele foi, pegou e falou assim: eu vou te dar um número de um amigo meu que ele mexe com içamento de coisas. Olha com ele quanto que ele te cobra para subir isso lá para você. Beleza, se passando 2 dias eu não entro em contato com ele, esse barbeiro me liga e fala assim: aqui, o menino está aqui cortando cabelo, falou que você não chamou ele. Chama ele que ele vai subir isso para você. Beleza. Chamei ele mandou fazer um vídeo lá em casa, eu fiz. E pegou, me liga essa semana e falou: ó, semana que vem eu estou aí e a gente vai subir isso aí. Beleza, me ligou essa semana. Quando ele, semana passada, me ligou, na retrasada eu mandei o vídeo para ele, na passada ele me ligou e falou: onde você está? Eu falei: estou aqui na obra. Falei: daqui 40 minutos eu estou aí, estou aqui no Buritis e a gente vai subir isso aí. Fui buscar minha menina na faculdade, quando eu chego lá, ele me liga: onde você está? Eu falei: estou 2 minutos aí de casa, já estou aqui. Eu chego lá, tem 2 caminhões e uma van na porta da minha casa, uns 20 homens. E eles foram lá e fizeram uma operação de guerra para subir a piscina. Nada a ver do que eu estava imaginando. Subiram a piscina e eu cheguei perto dele e perguntei: e aí, quanto isso vai me custar? Ele: nada, eu quero te abençoar. Eu nunca vi ele na minha vida. Você sabe quanto que eu tinha na conta, irmãos? 7 centavos. Mas sabe o que Deus estava me mostrando? A minha dependência nele. Porque se eu tivesse dinheiro na conta, eu ia falar o quê? Eu não ia ver como milagre. Mas Deus estava mostrando: ei, continua cuidando do que é meu.
que eu vou cuidar do que é seu. Glória a Deus. Continua preenchendo a sua vida, a sua casa com a minha presença, que eu vou cuidar do que é seu. Continue o texto para mim, por favor. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhes. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e os meus irmãos. Só até aí, por favor. O que Jesus estava nos ensinando ali? Desfazer da nossa casa, desfazer da nossa família? Não, irmãos. Jesus estava nos ensinando o quê? Busca primeiramente o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava nos ensinando que para preencher a casa, para ter uma casa mudada, para ter uma casa marcada, primeiro tem que ter Ele na nossa vida. Jesus, se a gente for pegar, é 3 anos intenso, 3 anos nos ensinando a cada detalhe o que a gente tinha que fazer. Muitas das vezes a gente pega um texto desse ali, imagina, eu estou aqui na igreja e um irmão vem em mim e fala: ei, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E eu falo: o quê? Minha mãe e meus irmãos é quem está aqui dentro. Primeira coisa, a Bíblia não manda eu honrar minha mãe, meu pai, meu dia nas terras é acrescentado. Só que o que Deus quer mandar, o que Jesus quer mostrar para a gente nessa palavra? Ele quer mostrar: ei, preencha a sua casa com o meu querer, preencha a sua casa comigo, faça o que eu tenho te pedido para fazer, e da sua casa e da sua família eu vou cuidar. Teve um amigo meu, pastor Léo, foi lá na igreja e ele falou assim: irmãos, para você que tem lutado para ganhar a sua casa, a sua família para Jesus, e acha que não tem jeito, para você que tem lutado para marcar a sua casa com a presença de Deus, ele falou: olha, eu aprendi algo e vou ensinar para vocês aqui, e aquilo ali cravou no meu coração. Ele falou: muitas das vezes a gente fala muito de Jesus na nossa casa e não vê resultado. Deixa eu falar algo para você: marca a vida de alguém com Jesus, ganha alguém para Jesus, que esse alguém vai ganhar a sua família para Jesus. E muitas das vezes é isso, irmão, a gente fica lutando com a nossa casa, com a nossa família, e a gente acaba perdendo até a esperança, e a gente acaba até brigando com a família: você não muda, você não vai mudar, você é isso, você é aquilo, e acaba que as pessoas passam a não ver mais Jesus na nossa vida. Só que a partir do dia que a gente cumpriu o que Jesus nos chamou para cumprir, que é dar fruto, que é ser pescadores de homens, a gente vai ver resultado na nossa casa, a gente vai ver resultado na nossa família, porque Jesus não fica devendo nada para ninguém. Eu tenho certeza, irmão, que cada pessoa que passou aqui por essa porta quer ter a vida marcada por Jesus, quer ter a casa marcada por Jesus. Só que muitas das vezes a gente quer ver a família marcada por Jesus. Só que Jesus tem marcado a nossa vida. As pessoas têm olhado para a gente e realmente têm visto Jesus através da nossa vida. Certo homem um dia passava perto da casa do vizinho: ei, vamos para o culto comigo? Ele é a família. Vamos para o culto comigo? Não, estou lendo um livro. E foi se passando o dia: ei, vamos para o culto comigo? Estou lendo um livro. E se passando 30 dias, aquele homem vai descer na rua com a sua família, e o vizinho dele está lá com a Bíblia debaixo do braço. E ele fala para ele assim: hoje eu vou para a igreja com vocês. E ele pergunta para ele: por que o livro acabou? Ele falou: o livro que eu estava lendo era a vida de vocês. Aquela família tinha a casa marcada por Jesus.
Muitas das vezes a gente quer falar de Jesus para os outros, mas a gente não consegue ver Jesus na nossa vida. As pessoas só vão entregar a vida para Jesus, a nossa casa só vai entregar a vida para Jesus, se ela vê Jesus marcando a nossa vida. Jesus não vai conseguir fazer nada, irmãos, na vida da nossa família, se ele fazer primeiro na nossa. Qual foi o ato de fé de Zaqueu? Eu te pergunto nessa noite. Qual foi o maior ato de fé de Zaqueu? Você não vale. Não foi subir na árvore não, irmãos. Todo mundo quer estar em cima. O maior ato de Zaqueu foi o ato de descer da árvore. Porque primeiro Jesus fala assim: ei, Zaqueu, desce depressa, vírgula. Poderia ter acabado ali. Poderia ter acabado ali, porque Zaqueu poderia ter falado com Jesus: ei, Jesus, você não me conhece. Você nem sabe quem eu sou um homem de posse, eu sou rico. E deixar da soberba tomar conta dele. Só que ele desceu. E quando ele desceu, ele deixou Jesus marcar a vida dele. E Jesus falou assim: porque convém que eu vou posar na sua casa. E naquele dia, Zaqueu e a sua casa teve salvação. Mas primeiro Jesus marcou a vida dele, para depois marcar a casa dele. Muitas das vezes Jesus não está marcando a nossa casa, porque ele não marcou a nossa vida. Muitas das vezes a gente, homem, eu sou cabeça, eu não mudo mesmo não, eu sou assim mesmo, é o meu jeito. E a nossa família, ó, toda se afastando de Jesus. E a gente tem coragem de chegar na igreja: ei, irmão, Deus te abençoe, e abraça um e beija o outro. E dentro da nossa casa a gente é o terror. E dentro da nossa casa a gente quer ser aquele do narizinho empinado. Enquanto a gente não aprender a abaixar, a se humilhar, Jesus não vai marcar a nossa vida. Jesus não vai marcar a nossa casa. Quantas mulheres estão aí agora tomando e está invadindo todo lugar, irmãos? Não pensa você que não invadiu a igreja, não, invadiu. E agora a gente vive no século 21. Eu não preciso te respeitar mais. Não, quer comida pronta, quer roupa lavada, e começa a inverter as coisas. Mulher não é empregada, mas ela não pode esquecer da obrigação dela com a casa dela, com os filhos dela também não. E muitas das vezes o relacionamento tem acabado, por quê? Porque a gente não quer abaixar. E virou moda. Ah, tem divórcio na igreja, as pessoas estão por pouca coisa. Ah, não quero mais, vai você para o meu lado, vai você para o seu lado e eu vou para o meu lado. Por quê? Porque a gente não quer descer, todo mundo quer ficar em cima, todo mundo quer ser o melhor. Jesus só vai marcar a nossa casa quando a gente se rebaixar. Jesus só vai marcar a nossa vida quando a gente descer. Quer casa marcada, irmão? Quer ter a vida transformada? Quer que seus filhos olhem para você e: eu quero ir para a igreja hoje com você, pai. Eu quero ir para a igreja com você hoje, mas por que, filho? Porque eu estou vendo Jesus marcar a sua vida. E eu quero que Jesus marque a minha vida também. Uma casa cheia de Jesus é uma casa marcada por transformação. É uma casa marcada por renúncia. É uma casa marcada por Jesus. Quer transformação na sua casa? Deixa Jesus marcar a sua vida, irmão. Deixa Jesus marcar a sua vida. Todo mundo quer que Jesus marque a casa dele. Mas você quer que Jesus marque a sua vida primeiro? Eu acho que um pouquinho do que a gente ouviu aqui nessa noite deu para ter um pouquinho de ciência. O que é ter uma casa marcada? Uma casa marcada é: Jesus marca a minha vida. E através da minha vida, o Senhor vai marcar a minha casa. Se coloque de pé no seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, quem pegou o cordão? Agora abaixa a mão. Quem não pegou? Os diáconos vão passar entregando esse cordão para vocês. Como é esse cordão? Tem 2 cordões aqui nesse envelope. Um você vai pôr lá na janela da sua casa.
vai escrever essa frase: essa casa está marcada, e vai marcar a sua igreja. Fica com a mão levantada quem não pegou. Você vai pôr na janela da sua casa, vai escrever essa frase: essa casa está marcada, e vai marcar a sua igreja. E o outro cordão, pastor? O outro você não vai entregar para o seu melhor amigo, para o seu vizinho. O outro você vai pedir direção de Deus. Você vai falar assim: Deus, tem uma pessoa que tem clamado por socorro. Tem uma pessoa que tem clamado por alguém chegar na vida dela e na casa dela. E Deus vai te direcionar. E você vai chegar na casa dessa pessoa e falar: ei, estou lá na minha igreja participando de uma campanha, e eu creio que Jesus já marcou a minha casa. E eu estou aqui para te dar esse cordão, para você pôr na janela da sua casa, como um símbolo de Jesus está marcando a sua casa. E quero te convidar para você fazer parte dessa campanha comigo. Por quê, pastor? Porque as pessoas precisam ver Jesus através da nossa vida. E muitas pessoas têm clamado por socorro. E a igreja hoje não cumpre mais o seu propósito. A igreja hoje não faz mais o que Jesus chamou ela para fazer. Então deixa Jesus usar a sua vida. E pode ter certeza que talvez essa pessoa que Jesus vai te direcionar até lá é a pessoa que vai ganhar a sua família para Jesus amanhã. Só faz o que Jesus está te pedindo para fazer. Quando Deus entregou isso para nós, eu estava falando com os meninos, tem pessoas lá na nossa igreja hoje que nunca tinha entrado lá. Nunca tinha passado na porta. E alguém pegou esse cordão e levou para essa pessoa. E ela está lá com a gente hoje, vai para o encontro, e em nome de Jesus, dia 21, vai estar batizando na água. Mas por quê? Porque achou pessoas que realmente comprou o propósito de Jesus e foi e fez o que tinha que ser feito. Quer uma vida marcada por Jesus? Vai cumprir o ID. Deixa Jesus usar a sua vida, que Jesus vai marcar a sua casa. Amém? Foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite. É sempre bom estar aqui, pegar essa energia dessa igreja. Que Deus abençoe e que em nome de Jesus a casa seja marcada pela presença de Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.